Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a questão dos oráculos na antiguidade. Então, a vontade dos deuses era conhecida pelos augures romanos, na época do Império Romano, consultando-se as vozes da natureza, de modo que qualquer perturbação dessa ordem era considerada um sinal, de modo que as assembleias municipais deveriam suspender suas sessões tão logo relampejasse ou trovejasse, por exemplo. Um espelho de bronze de Vulceios, datado de 400 a.C., mostra um arúspice etrusco. O arúspice é o sacerdote que fazia essas profecias, essas previsões, que lia a natureza. Então ele era o cientista da época. Ele era o que lia a natureza. Ele examinava o fígado de uma vítima, de um animal, uma atividade correlacionada com a análise dos fenômenos naturais, tais como trovoadas. Os sacerdotes, eles atuavam como árbitros dessas questões. Eles eram eleitos pelo colégio de intérpretes dos livros sibilinos, escolhidos entre os representantes plebeus. Então, isso na época do Império Romano. Os livros sibilinos, composto de várias profecias, foi oferecido pelas sacerdotisas chamadas Sibila a Tarquínio, soberano de Roma, tendo sido os livros conservados no templo de Júpiter, em Roma, para consulta em tempos de crise. Os oráculos sibilinos, entre os quais a coleção mais famosa são os 3 livros de oráculos da Sibila de Cumas, estão conservados em Roma, eram guardados pelo Senado romano, numa cripta no templo de Júpiter Capitolino. Com o incêndio do templo em 83 a.C., uma versão do que sobrou foi entregue por Augusto ao templo de Apolo, sobre o Palatino. Isso fica ali na área do Fórum Romano hoje, em 12 a.C. Os livros eram consultados em ocasiões importantes, envolvendo questões de interesse de Estado, o que mostra a reputação de tais livros na época de Roma antiga e os cuidados para evitar a falsificação desses livros. O Senado romano, segundo o relato do poeta Luciano em seu poema A Guerra Civil, ele consultou o grande auríspice etrusco Arunte para uma consulta. O senador Fábio Pictor registra que fizera parte de uma delegação enviada pelo Senado ao oráculo de Delfos após a vitória de Aníbal em Canas, 216 a.C. Diversos senadores ocupavam cargos sacerdotais, exercendo cargos vitalícios e muitas vezes sendo homenageados em cerimônias muitos anos após a sua morte. O Senado era considerado mediador entre os romanos e os deuses. Diversos políticos eminentes em Roma eram iniciados nos mistérios de Deméter e de Eleusis, como por exemplo Sila, Cícero, Antonino Pio, Marco Antônio, Cômodo e o próprio Augusto. Em 249, o imperador Décio ordenou um sacrifício coletivo aos deuses, como solução à crise militar vivenciada naquele período. O ponto alto da cerimônia do santuário de Deméter em Eleusis era o momento em que o Hierofante, o grande sacerdote, consagrava a espiga de trigo. Deméter é o cereal velho do ano que passou, e a sua filha Perséfone é o cereal novo da safra corrente. O mito ele faz um paralelo com a semeadura. No hino de Homero, no hino a Deméter, as duas deusas, mãe e filha, Deméter e Perséfone, elas personificam a semeadura do cereal. Perséfone passa 3 meses no mundo dos mortos, da mesma maneira que o trigo germina debaixo da terra, e o restante do ano na superfície, ao retornar à primavera, quando o cereal brota nas terras nas festas realizadas em Eleusis, em honra a Deméter. Perséfone era conhecida como, essas festas eram conhecidas como a festa verde e a festa dos talos de trigo. Então havia uma associação entre esses cultos de Eleusis,
e de Deméter e com a agricultura. Na Grécia, Deméter era cultuada como a mãe do grão e não como a mãe da terra, como normalmente se supõe, em relação ao trigo. Em Roma, as assembleias populares poderiam ser interrompidas, né, como eu falei, tão logo o augúrio interpretasse algum sinal vindo da natureza, por exemplo, um relâmpago indicativo da cólera de algum deus. A prática tornou-se abusiva a ponto de se referirem a ela como doença eleitoral. Os aurúspices se baseiam na observação de categorias opostas, como direito e esquerdo, tal como citado por Aristóteles no livro Tratado do Céu. Então há uma analogia entre os acontecimentos da Terra e os acontecimentos nos céus. Máximo Palutino descreve diversos textos, tais como o Libre Aruspicini, que indica as regras de interpretação a serem adotadas pelos arúspices. O Libre Fulguralis explica como interpretar os raios. Né? Dependendo do formato do raio, tem um significado. Os intérpretes do Fórum Romano poderiam fazer seus presságios com base no padrão do voo dos pássaros ou na duração dos raios. Cecina, amigo de Cícero, viajou a Volterras para o estudo da interpretação dos raios. Em Esparta, a Constituição determinava que a cada 8 anos os Zéforos observassem a presença de um meteoro ou estrela cadente como sinal de que o rei havia pecado contra a divindade, quando então teria suas funções suspensas até que o oráculo em Delfos anunciasse o restabelecimento do cargo. Alguns auríspices romanos, esse nome auríspices vem de auspex, que quer dizer observador de pássaros, observar o voo dos pássaros. Então, um urubu passando. Eles faziam suas previsões observando o modo como os pássaros, por exemplo, comiam, como os frangos comiam. Se eles comessem os grãos deixando cair um pouco no chão, era um bom presságio. Caso contrário, os deuses não estavam a favor. Entre os etruscos, a observação dos voos dos pássaros em uma parte do céu ou no interior do templo é a área lá da cidade, né? Eram usados para presságios. Em Roma, o principal dever do augures era observar os presságios dados por pássaros e para marcar o templo, ou espaço consagrado dentro do qual a observação ocorreu. O augure desenha com seu cajado 2 linhas retas, cortando um ao outro, um de norte a sul, outro de leste a oeste. Então, para cada uma dessas linhas retas, ele desenha 2 linhas paralelas, formando assim um retângulo, uma figura de retângulo, que ele consagrou de acordo com uma forma prescrita de palavras. Esse espaço, bem como o espaço correspondente a ele no céu, foi chamado de templo. No ponto de interseção do centro do retângulo era erguido um tabernáculo. Entre os gregos, alguns pássaros eram associados a divindades, como o corvo, Apolo, de modo que se um ataque epilético ou em convulsão, se alguém em um ataque epilético ou em convulsão gritasse de modo agudo, como tal qual o som dos pássaros, acreditava-se que ele estivesse sendo possuído por Apolo. Dion Cássio, em História Romana, ele descreve um episódio no Senado. Ele diz assim: Rócio, vendo isso, não se atreveu a dizer uma palavra, mas com um gesto de sua mão levantada, instou a escolher 2 homens, para que assim pudesse cortar um pouco do poder de Pompeu. Diante desse gesto, a multidão deu um grande grito ameaçador, ao que um corvo voando acima de suas cabeças ficou tão assustado que caiu como se atingido por um raio. Então essa ciência de estudar o movimento dos pássaros, essa ornitomancia, era o presságio baseado no comportamento de voo e no canto dos pássaros, e permitia identificar qual era o deus que estava tentando enviar uma mensagem. Cláudio Pulcro, comandante da esquadra romana na Primeira Guerra Púnica, ele consultou um bando de frangos que levava para observar como eles comiam e decidir qual a melhor estratégia que ele deveria adotar. Como os frangos se recusavam a comer, Cláudio Pulcro lançou os animais ao mar. Ao final, ele foi derrotado na guerra contra os cartagineses. Cláudio então foi julgado e condenado por ter ofendido aos deuses ao ter matado os frangos. Paul Veyne, no livro dele
os gregos acreditam nos seus mitos, né? Ele mostra que os romanos falsificam a sua religião de Estado para fins políticos e não hesitam em afogar os frangos sagrados quando estes não predizem o que seria preciso. Então há aí uma certa manipulação política, né? Cícero, em De Divinatione, mostra que era costume se manter um grupo seleto de galinhas presas em uma gaiola para que fossem soltas e se observasse a forma delas comerem, quando da realização de um augúrio. Se recusasse a sair da gaiola, era mau presságio. Caso elas dançassem a dança sagrada, quando soltas, era um bom presságio. As galinhas conhecidas como ex-tripudiles eram mantidas em uma gaiola sob o cuidado do Pularius, que era o guardião das galinhas do augúrio. Mary Baird, ela observa que a política romana era fundamentada no apoio aos deuses, de modo que nenhuma decisão política poderia ser tomada somente se ficasse claro de que não havia nenhum presságio adverso. Então era um elemento presente aí da direção, da alta cúpula aí tanto da Grécia como de Roma, né? Muito obrigado, então.